Olá, queridos. Bom dia. Graça e paz. Amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade, por esse canal, por esse veículo. Amém? Que temos a condição, de compartilhar da palavra de Deus. Realmente é algo especial. Não é? Graças a Deus porque nós temos essa rica oportunidade. Amém? Eu não me canso de agradecer ao Senhor. Me chamo Everton. O objetivo desse canal é de estar compartilhando a palavra de Deus. E se você é a primeira vez que você está passando por aqui, convido a você a nos ajudar a divulgar mais e mais essa palavra. Amém? E compartilhando, nas suas redes sociais. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, o seu like, amém? Comenta também aqui embaixo, nos comentários, comenta, fala o que você achou, enfim. Você é livre até para discordar, amém? Não tem problema quanto a isso. É importante isso, amém? Nós temos estudado sobre fé, temos estudado sobre um texto, nosso texto base. Deixa eu tirar aqui se você já fez isso, se você já se inscreveu, obrigado, amém? Obrigado de coração. E se você já curtiu também, amém? Então, como eu estava falando, nós temos estudado sobre uma passagem, o texto base, nosso texto base é Marcos capítulo 4, onde Jesus, ele juntamente com seus discípulos, eles estão dentro de um barco e uma tempestade se levanta, E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, os discípulos vão acordar Jesus nesse momento, preocupados com a sua situação, E Jesus acorda, repreende o vento, repreende o mar. Quando tudo veio a ficar tranquilo, bonança, Jesus se volta para os discípulos e pergunta, faz duas perguntas. A primeira é, por que vocês são tímidos? E a segunda é, por que vocês não têm fé? Ou cadê a fé de vocês? Como é que vocês ainda não têm fé? Então nós temos estudado sobre essa segunda parte, dessa pergunta que Jesus fez, sobre a fé deles, E temos estudado sobre isso, sobre a importância da fé, o que é fé, como a fé vem. Porque se Jesus ele faz uma pergunta como essa, é porque é importante, concorda comigo? Então você pode até não concordar com o que eu ensino, o que eu estou falando aqui, mas Jesus não falaria algo apenas por falar, amém? Jesus não faria uma pergunta sem nenhum sentido. E a questão é, isso deve mexer conosco ao ponto de querer saber, afinal de contas, o que é fé. Porque Jesus fez uma pergunta como essa, e mais, qual a importância da fé? Não é? O que é fé? Será que eu sei o que é fé? Será que eu entendo o que é fé? E outra mais, que relevância a fé ela tem? Afinal de contas, Jesus será que ele não estava vendo a tempestade? Não é? Será que Jesus não estava vendo ali o perigo que eles realmente estavam correndo? Porque a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que eles corriam perigo. Amém? Eles estavam realmente correndo perigo. Ué, o que Jesus esperava deles, a não ser aquele comportamento? Você entende isso, querido? São perguntas que nós precisamos nos fazer porque nos fazem pensar sobre o assunto, sobre o que Jesus, afinal de contas, tinha em mente. Porque Jesus ele faz uma pergunta: cadê a fé de vocês? Ah, afinal de contas, o que Jesus esperava deles? Hum? O que Jesus esperava deles? Pense sobre isso. Na sua, na sua, aleluia. Eu tinha em mente falar uma coisa, Eu tinha em mente compartilhar uma coisa, mas eu quero, eu quero voltar lá, por favor. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amados. Espero que esses estudos estejam te abençoando. Amém. Esteja realmente te acrescentando na sua vida.
Deus seja louvado. Só um minutinho aqui, tá dando um atraso aqui no computador, mas vai dar certo. Já deu. Amém? Tá aqui, pronto, deu certo. Obrigado, viu, gente? Desculpa o atraso aí. Olha só, não é? A Bíblia diz que naquele dia, sendo tarde, Jesus diz: passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Amém? Levantou-se, não é? Levantou-se, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Jesus, versículo 38, diz que Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, versículo 39, a Bíblia diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento, não é? E disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez grande bonança. No versículo 40, não é o texto que nós temos estudado, e diz assim, Jesus pergunta, né? Na verdade, são duas perguntas. Por que sois tímidos e como é que não tendes fé? Amém. A Bíblia diz que eles, possuídos de grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a pergunta que eu fiz, né? Afinal de contas, o que Jesus esperava deles? Amém? Será que esse comportamento, vamos analisar o texto, querido, porque a pergunta que Jesus fez para eles realmente deve nos fazer pensar. Se Jesus perguntou algo desse tipo para eles, a questão é: você acredita que essas perguntas demonstram aprovação ou reprovação? Quando Jesus pergunta por que vocês são tímidos, como é que não tendes fé? Essas perguntas, elas revelam aprovação, ou seja, Jesus estava contente, está tudo bem, ou de alguma forma essas perguntas, não é, demonstram reprovação, né? Você entende isso? O que você acha? Na minha concepção, na minha forma de entender, isso mostra reprovação. E se Jesus reprovou eles, se Jesus reprovou o comportamento deles, será que nós não estamos muitas vezes reproduzindo essa mesma atitude que eles tiveram? Pense sobre isso. Não adianta apenas você saber, querido, a palavra de Deus. Davi, ele diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você lê um texto como esse, você vê o próprio Senhor Jesus falando coisas desse tipo, isso tem que nos fazer pensar. Afinal de contas, o que é que ele esperava deles? Que atitude Jesus esperaria deles? E outra, será que o Senhor ele é insensível? Será que Jesus ele é insensível no sentido de não perceber, não entender que eles estavam correndo perigo? Será que o Senhor não percebe isso? Será que o Senhor não tem essa sensibilidade de perceber que eles estavam correndo perigo? O que é que você acha? Você acha que o Senhor ele é insensível? Amém. Eu estou abrindo aqui outra passagem. Será que o Senhor ele é insensível, amados? Amém? Será que o Senhor ele é insensível? O que você acha? Deixa eu colocar aqui uma outra passagem. Na verdade, é a mesma passagem. Amém. E aqui, nessa outra passagem, não é? Está aqui, Lucas capítulo 8. Glória a Deus, Deus seja louvado. E diz a palavra assim, queridos: aconteceu que num daqueles dias, não é, Jesus, em companhia dos seus discípulos, entrou no barco, né, e disse: passemos para outra margem, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, diz o versículo 23. Não é? Sobreveio uma tempestade de vento no lago,
correndo eles o perigo. Amém? Correndo eles o perigo. Essa palavra sossobrar aqui, né? Sossobrar significa afundar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma outra versão, não é? Correndo eles o perigo de sossobrar. Tá bom, para a gente ganhar tempo. Amém? Na Bíblia Viva diz assim: enquanto... vamos lá, versículo 23. Versículo 23 eu vou ler na versão chamada Bíblia Viva. Diz assim: durante a travessia deitou-se para dormir. Enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco. Eles corriam o quê? Sério perigo. Nessa versão diz: eles corriam sério perigo. Amém? Versículo 23 nós estamos lendo. Aleluia. Aqui nós vamos ver numa outra versão chamada a Mensagem. Vamos ler o versículo do 22 até o 24. Um dia Jesus e seus discípulos entraram num barco. Vamos atravessar o lago, disse, e partiram. Navegavam tranquilamente e ele dormiu. De repente, uma tempestade terrível abateu-se sobre o barco e a água começou a entrar no barco. O naufrágio era iminente. Por isso eles foram acordar Jesus. Mestre, nós vamos morrer. Levantando-se ele, ordenou ao vento, silêncio, e disse às águas, acalmem-se. E o vento e o mar obedeceram. O lago ficou em plena calmaria. E aqui nessa versão diz assim, olha, o naufrágio era iminente. Aí a pergunta é, será que eu estou lendo essas várias versões para, né, fazer a pergunta, será que o Senhor ele é insensível, queridos? Será que o Senhor ele é insensível? O que é que você me diz? É claro que não, né? A gente não pode pensar isso do Senhor. Então, se Jesus esperava que os discípulos tivessem um outro comportamento, é porque é claro que eles poderiam dar esse comportamento. Talvez eles até não se vissem capazes de agir de forma diferente, de ter outro comportamento, talvez eles não se vissem com essa habilidade, com essa capacidade, com essa estrutura, por que não dizer? Talvez eles não percebessem, não tivessem noção, não é disso, que eles tinham essa habilidade, essa capacidade de agir diferente no momento, numa situação tão crítica, né? Numa situação tão perigosa, como o texto diz, né? Eles estavam correndo perigo. Amém? Mas, entenda isso, é por isso que a gente precisa andar por fé. Porque, queridos, essa capacidade, essa habilidade, amém? Esse potencial de agir de forma diferente em momentos assim, isso não é algo inerente a nós. Amém? Isso não é algo inerente à nossa natureza. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, diante de perigos, diante de situações, diante de risco de vida, o comportamento serão quase que parecidos, né? Semelhantes. Não é? Os diversos comportamentos serão os mesmos. Amém? Então, basicamente é isso. Mas, querido, quando nós cremos em Deus, nós recebemos da parte de Deus. Crer em Deus, lembra de... Nós já lemos aqui, eu já li esse texto lá em Hebreus capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que também Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você crê que Deus existe, a fé ela não te leva apenas para acreditar que Deus é real, mas também esse Deus que é real, ele se torna galardoador. Ou seja, ele se torna um Deus pessoal. Ele se torna um Deus que vai fazer parte da sua vida. Amém? Então, é importante a gente entender que a fé ela tem esse aspecto de você crer na existência de Deus, mas também a fé ela te leva a trazer Deus para a sua vida, para o seu mundo, para o seu contexto de vida, para o seu barco. Amém? Então, somente a fé tem essa condição. Então, se eles, os discípulos, tivessem usado a fé deles
E o que é fé, querido? Não é? Fé é uma certeza, fé é uma convicção. Amém? Fé é uma certeza, fé é uma convicção. Se eles tivessem usado a fé deles, e aonde é e como nós usamos a nossa fé? A fé sempre vai se repousar sobre a palavra de Deus. A fé sempre vai repousar sobre a palavra de Deus. Não tem como você depositar fé em outra coisa a não ser naquilo que Deus disse. E como eu já falei várias vezes aqui, a Bíblia diz que Jesus disse, passemos para outra margem. Então ele falou algo. Então, se os discípulos tivessem agarrado essa palavra, então naquele momento, perguntas seriam feitas, né? Eita, o vento está aumentando, nós vamos afundar. Aí a fé ia se levantar. O que é fé? É a certeza do que Deus disse vai se cumprir. Então, a Bíblia diz, né? Ou seja, então naquele momento era para eles terem dito mais ou menos assim: fiquem tranquilos. Ele disse: passemos para outra margem. Não se preocupe, o barco não vai afundar. O barco não vai afundar, nós vamos chegar na outra margem. Nós vamos chegar na outra margem porque ele disse. Então fiquem tranquilos, se segurem aí, né? Agarrem em algum lugar para não ter perigo de você cair fora do barco, mas o barco não vai afundar. Você concorda comigo que isso deveria ser mais ou menos uma atitude que eles deveriam ter? Se eles tivessem usado a fé deles, que fé deles? A fé na palavra de Jesus. Jesus disse, passemos para outra margem. É isso que Jesus está perguntando para ele. Por que vocês não creram no que eu disse? Amém? Por que vocês fizeram pouco caso do que eu havia dito? Eu disse, passemos para outra margem. Sabe, amados, quantas vezes nós podemos estar numa situação como essa? Temos uma palavra de início, temos uma palavra do Senhor do início, quando estamos iniciando um projeto, estamos iniciando uma travessia, estamos iniciando uma jornada. Muitos de nós iniciamos debaixo de uma palavra, começamos a fazer alguma coisa debaixo de uma palavra, só que quando estamos no trajeto, estamos implementando aquilo, situações se levantam, tempestades se levantam, para exatamente fazer com que você pare. Então muitos pensam, eita, eu acho que Deus mudou de ideia, porque se Deus tivesse, se ainda fosse da vontade de Deus, tempestades não se levantariam. Ei, deixa eu te falar, isso é um engano. Existem pessoas que dizem, a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, vai ser tudo bem. Não, não tem nada a ver, isso não é bíblico. Amém? Isso não é bíblico. Né? Não é bíblico. Pessoas pensam que quando elas estão na vontade de Deus, elas não sofrerão ataques, elas não serão perseguidas, vai ser tudo um mar de rosa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Amém? Amém, queridos? Então tenha cuidado com esse pensamento. Mas Jesus ele fala para os discípulos: cadê a fé de vocês? Então eles deveriam usar aquilo. Então a fé, querido, é algo que eu preciso usar. Você precisa usar a sua fé. Não adianta você saber sobre fé. Não adianta você ter conhecimento sobre fé. A fé é para ser utilizada. Amém? A fé é para ser utilizada. Deixa eu colocar outro texto para você aqui. Amém? Glória a Deus. Romanos, no capítulo 1. Isso é Paulo. Aleluia. Pronto. Tá aí para vocês. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O que é o evangelho, querido? As boas novas. O que é o evangelho? A palavra. Paulo diz: eu não tenho vergonha do evangelho. E você tem vergonha do evangelho? Você tem vergonha de dizer que você crê na palavra de Deus? Você se sente intimidado de falar da sua fé? Amém? Não vou ficar calado aqui. Digamos que você está diante de uma situação e você tem um diagnóstico ruim, digamos que uma previsão ruim, e alguém diz para você: olha, eu acho que isso não vai dar certo.
Eu acho que, digamos que você está numa travessia, você está implementando algo, está começando um projeto de vida, talvez, amém? Está construindo uma casa, por exemplo. Eu vou usar esse exemplo. Você está para construir uma casa, você tem aquele desejo no coração, você tem aquilo, você está crendo em Deus, né? Você está crendo em Deus para construir. Só que você, naturalmente falando, não tem todos os recursos para construir essa casa. Amém? Então você está crendo no Senhor. Aí você está compartilhando com uma pessoa. E você está dizendo, bom, eu estou iniciando a construção da minha casa, eu estou isso, aquilo, outro. A pessoa, né, na melhor das intenções, a pessoa começa a dizer, você já levantou os custos? Você já viu quanto vai precisar? Quanto você tem em caixa? A sua reserva é de quanto? Aí você, com vergonha de dizer que você não tem dinheiro suficiente, e você também não quer dizer que você está fazendo aquilo crendo em Deus, porque você não quer ser mal interpretado, né? Sei lá, o que é que vão pensar de mim? Querido, não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de dizer que você crê em Deus. Tenha cuidado com isso. Isso muitas vezes é uma estratégia de Satanás para intimidar muitas pessoas. Então, num cenário como esse que eu estou falando, então a pessoa diz assim, não, eu vou ver aí, estou analisando, no lugar dela dizer, não, eu creio em Deus, vai dar certo. Eu creio que Deus é poderoso para suprir, para me ajudar a abrir portas, eu não sei como o Senhor vai fazer. Ou seja, ela se sente intimidada diante de uma situação dessa, porque a pessoa, né, que ela está compartilhando faz uma pergunta, e a resposta que ela deveria dar é simplesmente, não, eu não tenho dinheiro suficiente, na verdade o dinheiro que eu tenho não dá nem para começar direito, ou eu não tenho nenhum dinheiro, mas eu estou crendo em Deus, eu já orei ao Senhor e eu tenho uma nota no meu coração que eu devo iniciar, eu tenho um testemunho no meu coração que eu devo dar o primeiro passo, eu estou confiando no Senhor. E tem pessoas que têm vergonha disso, de dizer que estão crendo em Deus, de falar, de expressar que estão crendo no Senhor e na sua palavra, na provisão, no milagre do Senhor. Amém? Tem pessoas que se sentem intimidadas quanto a isso. A pergunta é, você se sente? Você tem vergonha de dizer? Você tem vergonha de falar da sua fé? Você tem vergonha de falar que você crê em Deus? De que você crê na palavra? Não sei nem por que eu estou falando isso, mas tenha cuidado com isso. Sabe, não se cale. Você não precisa explicar para todo mundo, mas se você tiver oportunidade, diga: não, eu creio no Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Entende isso? Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Amém? Porque, queridos, uma das coisas que Paulo poderia ter vergonha era do evangelho, porque o evangelho foi, assim, a defesa de Paulo pelo evangelho foi o que causou toda a prisão dele. Muito sofrimento de Paulo foi causado porque ele defendia o evangelho. Ele era firme, né, naquilo que ele havia crido da palavra, naquilo que Jesus havia falado para ele. Então, não negocie sua fé. Se Deus falou para você, se o Senhor falou para você coisas, se você tem palavras de Deus, não tenha vergonha do Evangelho. Não se sinta intimidado em defender aquilo que você crê. Sabe, Paulo, ele estava diante de reis e ele dizia, e ele falava exatamente isso. Não é? Ele estava lá defendendo, ele estava preso, né? E ele estava diante de um rei chamado Agripa e juntamente com mais pessoas, né? Não vou entrar em tantos detalhes, está escrito no livro de Atos, e a Bíblia diz que Paulo ali ele defendeu a sua fé direitinho. Ele disse: olha, aconteceu isso, eu estava indo prender os discípulos, não é? Eu estava perseguindo a igreja e uma luz veio e eu caí e aquela voz falou comigo: Saulo, por que me persegue? E ou seja, Paulo em nenhum momento teve vergonha daquilo que ele viveu com o Senhor. Em nenhum momento ele teve vergonha daquilo que ele foi, da maneira como ele foi alcançado pelo Senhor. Tem pessoas que são alcançadas pelo Senhor e têm vergonha de compartilhar com outros. Tem pessoas que o Senhor alcança com uma palavra, elas estão aflitas, elas estão, não é?
e elas têm vergonha de falar para outras pessoas: olha, Deus falou comigo, Deus levantou uma pessoa para ser resposta para mim, Deus me alcançou, eu estava aflito, eu estava amargurado, eu não sabia o que fazer, mas o Senhor falou, o Senhor trouxe resposta, o Senhor me alcançou, hoje eu estou bem, porque Deus foi bom comigo. Tem pessoas que têm vergonha de falar dessas coisas, querido. Tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. Amém? Eu vou dar continuidade, amém, queridos? Dar continuidade amanhã, porque o tempo já está esgotado e eu quero apenas finalizar dizendo isso, né? Tenha cuidado. Não se sinta intimidado, não se sinta pressionado a concordar com todo mundo, a concordar com, sabe, tem pessoas que têm vergonha de dizer que elas creem no Senhor, que, sabe, eu sou crente em Jesus Cristo. Sabe, eu confio na palavra, eu creio na palavra. Ih, rapaz, o que que é? Ih, rapaz, olha só quem ele é. Sim, eu creio, eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar aquilo que o meu Senhor fez por mim, aquilo que essa palavra, os meus olhos, deixa eu pegar aqui, aquilo que os meus olhos foram abertos para essa palavra. Eu não posso me calar diante disso, nós não podemos nos calar diante daquilo que Deus fez por nós, nós não podemos nos calar. Certa vez Jesus estava entrando em Jerusalém e a multidão gritando, todo mundo gritando, louvando, hosana, glória a Deus nas maiores alturas e, né? Todo mundo, os religiosos com a cara fechada, mestre, manda esse povo calar a boca, manda esse, sabe, dizendo assim, esse povinho calar a boca. Jesus disse: se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. Eu não vou deixar uma pedra clamar no meu lugar, não, querido. Eu vou clamar, eu vou adorar, eu vou, sabe, dizer que eu creio no Senhor, que eu creio no Senhor, que eu confio no Senhor e na sua palavra. E eu deposito totalmente a minha confiança. Não tenha vergonha, não tenha vergonha daquilo que você crê. Sabe, não se envergonhe do Evangelho, porque, como disse Paulo, o Evangelho, a palavra, é o poder de Deus. Então, a palavra, ela é o poder de Deus. O evangelho também ele é a mensagem. Então, a mensagem de Deus é o poder de Deus que produz a salvação. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Mas amanhã nós falaremos dessa segunda parte, onde o versículo 17, eu vou só finalizar aqui com ele, mas trataremos disso com mais detalhes amanhã. Amém? Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu pretendia hoje, não é de uma forma, falar sobre essa segunda parte, o justo viverá por sua fé. Mas, não é, aprova o Senhor, não é, de tratar de algo nesse sentido, amém? Não se envergonhar daquilo que você crê no Evangelho, sabe? Meu coração está pulsando aqui, fervendo aqui. Tenha cuidado. Não se venda. Amém? Não se venda. Não se venda. Não se venda. Não troque a sua herança por um prato de lentilhas. Talvez, se você não sabe o que eu estou falando, eu vou finalizar com isso. A Bíblia diz que existiam dois irmãos, Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho, filhos, não é, do seu pai Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Mas o filho primogênito de Isaac era Esaú. Esaú não queria nada com nada, não estava nem aí. Mas ele era o primogênito. E o primogênito, ele recebia a herança. 50% da herança era para o primogênito. Amém? E não apenas 50%, mas também a herança espiritual, né? A bênção. Então a Bíblia diz que Esaú não estava nem aí. Aí um belo dia ele saiu para caçar e voltou, né? E estava morrendo de fome. E Jacó estava lá com um prato, um cozido, né? Uma panela lá de lentilhas. Lentilha, né? Não é uma coisa tão especial, lentilha. Enfim, estava lá cozinhando lentilhas e Esaú pede: me dê um prato dessa comida. E Jacó diz: eu troco pelo teu direito de primogenitura. E Esaú disse: o que isso me serve? Está feito o negócio. Toma aí.
pode receber, pode ficar, é teu o direito de primogenitura. E Jacó deu para ele o prato de lentilha. Então a Bíblia diz que já Esaú, por não valorizar, não reconhecer a herança espiritual que ele tinha sobre ele, que foi herdada do seu pai, não é? Abraão passou para Isaac, Isaac iria passar para ele, não é? Porque Esaú não valorizou, não reconheceu, essa herança foi para Jacó. Por isso que foi para o terceiro, foi para o segundo no caso, né? Era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú, você entende, querido, como nós precisamos valorizar, honrar isso que nós recebemos. Nós não podemos tratar de forma leviana, de uma forma, sabe, irresponsável. Nós não podemos, recebemos algo grandioso do Senhor. Ele morreu por nós naquela cruz para nos dar vida. Ele levou os nossos pecados. Ele se entregou por nós. Não trata isso com desdém, com desprezo, achando que é algo, coisa de segundas. Ser crente em Jesus é coisa de Zé Povinho. Pelo contrário, muito pelo contrário. Nós somos filhos de Deus através do sangue, do sacrifício de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero realmente finalizar dizendo para você, tenha cuidado para você não estar trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, por algo que não tem tanto valor. Amém? Então, sem mais delongas, deixa eu finalizar que já estourou meu tempo. Amém, queridos? Espero que vocês tenham sido abençoados. Quero finalizar dizendo, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, amém, e de acionar o sininho das notificações e também compartilhar. Um forte abraço, Deus abençoe, amém, até logo mais, até a próxima. Um abraço, fica na paz.